Online. Oi, Janice. Deixa eu colocar isso aqui. Recolocação. Olá, pessoal. Chamar. Opa. A gente vai falar sobre recolocação profissional. Não consegui fixar o tema, mas tudo bem. Estou esperando a Janice. Desligar aqui. Olá! Fica aqui online com a gente, que eu e a Janice tão difícil para muita gente, né? Para todos. Opa. E aí, como conseguir, né, se recolocar profissionalmente em meio a essa crise? Oi, Janice, tudo bem? Olá, tudo bom? Tudo certo. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Um pouquinho travado, mas dá para te entender. Essa hora a internet sempre fica estranha, né? Ela tá, para mim, sua tela parece um pouquinho pixelizada, mas acho que ele já vai estar estabilizando aqui enquanto a gente inicia. Bom, pessoal, quem vai chegando, então, mais uma vez, eu sou a Ana, né? Normalmente, como a live está iniciada pelo meu LinkedIn, as pessoas já me conhecem, estão vindo pelo LinkedIn da Gianice. Então, eu sou a Ana, trabalho com coaching e mentoria na área de carreira, né? Tanto para recolocação, quanto também para transição, né, de carreira. E hoje eu convidei a Gianice, mais uma vez, a gente já fez uma live juntas, para tratar desse tema de recolocação profissional, que é o que está sendo mais relevante para esse momento, né? Então eu chamei a Gianice porque ela também tem formação na parte de coaching, análise comportamental, eu faço ela também, e ela agrega aí uma experiência, né, de mais de 20 anos na área de RH e entende bem como é que funciona esse processo das pessoas buscarem recolocação profissional, o que é importante para as empresas quando elas vão selecionar. Ela também já esteve dos dois lados, né? Tanto do lado de recrutar, quanto do lado de buscar. Então, também pode trazer essa experiência. Janice, se apresenta aí para o pessoal, para daí a gente iniciar aí com foco no nosso conteúdo. Então tá, pessoal, boa noite. Tá? A Ana já falou para vocês aí, eu estou há 22 anos nessa estrada do Recursos Humanos. Tá? Eu atualmente trabalho com o perfil de RH 4.0, tá? Que é um perfil dentro da nova revolução do RH, de um RH mais cheio de informações consistentes, mais dados, mais focado no ser e não no ter, tá? Nas características comportamentais. Eu tenho certificação como analista comportamental, tenho 2 formações em coaching pela Sociedade Latino-Americana de Coaching. Tá? Tenho atuado bastante com foco para o desenvolvimento pessoal, tá? Desenvolvimento da carreira e as estratégias de transformação para esse momento de recolocação. Legal, muito bom. Bom, pessoal, então, apresentações feitas, por que a gente puxou aí essa live, né? Logo que iniciou a crise, a gente já viu que várias empresas estariam demitindo, né? Eu confesso que eu me assustei com o tamanho de algumas demissões que estão acontecendo em diversas empresas.
E a gente sabe que o maior impacto disso tudo ainda vai vir ali por julho e agosto, né? Porque nesse momento ainda as pessoas, algumas pessoas pelo menos estão conseguindo algum auxílio, tá entrando algumas verbas, enfim. Mas, né, em julho e agosto talvez isso tudo vai aumentar. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? É de alguma forma conseguir ajudar as pessoas que vão entrar nessa busca de recolocação profissional. Que a gente entende que o mercado ele vai enfraquecer, né? Só que também mercados vão surgir, né? Quando a gente estuda o futuro do trabalho, a gente sabe que as transformações elas vão acontecendo e as realocações de formas e modelos de trabalho elas vão acontecendo junto. Então, nesse momento, qualquer primeira coisa assim visando esse às vezes ou se você já está desempregado ou se você ficou ou talvez vá ficar nesse período é um momento muito importante para conseguir, né, Janice, olhar para o mercado, olhar para o que está acontecendo e conseguir se preparar para o que vai vir, né? Talvez se o momento atual for mais urgente numa busca de trabalho, rever algumas condições, né? E se a pessoa tiver um pouquinho mais de tempo em que ela possa pensar, entender como que ela pode se preparar para fazer uma busca, né? Mais assertiva de realmente assim, beleza, agora que eu, digamos que foi demitido agora, vai receber um seguro-desemprego, né? Enfim, os benefícios da demissão, de conseguir parar um pouquinho para pensar e fazer uma análise nas empresas para que, como eu sempre digo, você também possa escolher o seu trabalho e não apenas ser escolhido por ele, né? E isso é possível, sim, só que exige um pouquinho mais, às vezes, de autoconhecimento, essa busca mais de segurança, que às vezes as pessoas se sentem muito inseguras, né? E com diversos processos e informações que a gente tem disponível hoje, essa busca ela pode acontecer de uma forma bem prática e bem assertiva. Janice, o que você tem da tua experiência aí com seleção, com contratação? Você acha que é importante nesse momento as pessoas pararem para pensar? Às vezes até é um pouco clichê falar isso, eu sei, mas parar para pensar assim naquele negócio do que ama fazer, do que realmente sabe, tem prazer em fazer. Se uma pessoa chega numa entrevista de trabalho, você está ali recrutando a pessoa e a pessoa consegue dar clareza no que ela ama mesmo fazer, no que ela ama mesmo entregar. Faz diferença numa entrevista a pessoa vir com essa intenção? Sem dúvida. Você consegue sentir, Ana, quando você está conversando com uma pessoa, a forma como ela te entrega aquilo que ela faz. Tá? Existe a questão da característica da necessidade e existe a questão do amor. É clichê falar em amor, mas é sim amor pelo que você faz. Né? Então, você sente toda uma outra motivação, a forma como a pessoa se coloca quando ela fala sobre algo que ela faz com amor, que ela gosta, a intensidade que ela dá, que ela transmite, ela te passa um posicionamento de muito mais segurança, muito mais força naquilo, nos resultados que ela vai trazer se você tiver essa pessoa no teu time. Então, é realmente interessante você tirar um pouquinho do teu tempo e se fazer a pergunta, o que me faz feliz? Se fosse para eu trabalhar, se dinheiro não me importasse, o que eu gostaria de fazer? Né? E as pessoas têm muita dificuldade em responder essa pergunta para elas mesmas. Exatamente. E independente da vaga, né? Porque, por exemplo, não sei, digamos que a minha situação hoje seja uma situação ao qual a minha prioridade é sustentar a minha família. Então, às vezes, eu vou buscar uma vaga que talvez não tenha expectativa salarial que eu queira, mas mesmo assim, se eu gosto de me comunicar, eu posso buscar vagas em áreas de atendimento e demonstrar no recrutamento que eu gosto daquilo, quero crescer naquilo. Então, sempre tem como colocar o que a gente gosta em diversos setores diferentes, né? Quando você seleciona, entrevista, enfim, trabalha com alguém nessa área, você consegue identificar uma pessoa que tem mais autoconhecimento e uma pessoa que às vezes
não consegue demonstrar autoconhecimento nas respostas dela? É fácil Totalmente. identificar isso numa seleção? Bastante. Bastante, até pela forma como ela constrói a própria história, né? Como ela te entrega a trajetória dela. Você vê pessoas que na primeira pergunta que é feita, que normalmente é aquela questão de você perguntar, me fala um pouco sobre ti, sobre a tua trajetória, a tua carreira, pessoas que ficam totalmente perdidas na hora de te entregar essa resposta, sabe? De não terem a sua trajetória concreta, não saberem quem elas realmente foram durante todo esse período, de saber sintetizar os seus resultados, mostrar o que elas já construíram, o que elas já agregaram. Você pega uma pessoa que se conhece, ela sabe te dizer com clareza o que ela fez, como ela fez e o que ela trouxe, né? Então, essas são as pessoas que a gente normalmente coloca na segunda pilha, que é aquela pilha que você quer conhecer um pouco mais a fundo, sabe? Legal. E quando tem essa pergunta, né? Ah, me fale um pouco mais sobre você. A gente sabe que tem aquela pessoa que bloqueia, que não consegue falar, mas também às vezes tem aquela pessoa que dispara, né? E aí não para de falar nunca mais. Como assim a pessoa encontrar o meio termo de ser assertivo nesse momento? Claro que tem que equilibrar, né, e tudo mais, mas assim, que sugestão você daria de, por exemplo, assim, a pessoa me perguntou, me fale de você. E eu tenho uma experiência, já trabalhei em X empresas e tudo mais. O que naquele momento, assim, não pode faltar da história, na tua opinião? E o que se eu acabar falando é meio que assim, demais? Isso segura que talvez não é tão importante assim para uma entrevista de trabalho, na hora da recolocação. É bem importante, Ana, você conhecer profundamente o perfil da vaga que você vai se oferecer, vai participar da entrevista, tá? Por exemplo, Uhum. eu tenho aí uma estrada de 22 anos de RH. Tá? Eu não vou querer falar dos meus 22 anos de carreira numa entrevista de seleção. Tá? Eu vou ficar uma hora falando a meu respeito. E não é isso. Esse Sim, fale porque sobre ninguém fala você. isso, porque já participei. É, Já participei de exatamente. entrevista que a pessoa falou, ai meu Deus. Você tem que saber sintetizar a sua história entre 3 a 6 minutos no máximo, nunca mais do que isso. Até porque, assim, o recrutador ele tem uma leva de pessoas que ele está ouvindo, chega um determinado momento que você perde a atenção dele. Então, o que é importante você trazer nesse momento? Você conhecendo a vaga para a qual você está se candidatando, você leu, você sabe quais são as características que eles estão buscando, quais são as expertises necessárias que você precisa demonstrar. Então, coloca, quando você for contar a tua história profissional, enfoque justamente nesses pontos que a oportunidade está pedindo. Tá? Se é uma oportunidade, por exemplo, no meu caso, recrutamento e seleção, eu não vou enfocar nas características técnicas de legislação trabalhista, sabe? Foca no que diz a posição que você está buscando. Então, essa é uma dica para você conseguir sintetizar melhor e ser mais assertivo. Eu falo às vezes assim, quando vai para uma entrevista de trabalho, tenta responder a vaga, né? Então, por exemplo, vou ir para uma entrevista, digamos, na minha área, gestão de projetos. Então, eu vou lá e vejo as soft skills, as hard skills que pede, e eu posso, às vezes, já me preparar antes com alguns tópicos, né? Sim. É, ter aquela capacidade simples, né? Já colocar alguns tópicos para quando eu for lá eu já responder baseado naquilo que a vaga está pedindo. Obviamente, sem ficar inventando história, né? Falar o que realmente sabe, o que não sabe fazer, mas com foco naquela, naquela pergunta. Janice, as empresas agora, eu desde que eu saí do meu último trabalho, estou trabalhando com transição, eu faço muita inscrição em vaga de empresas para eu conhecer como é que eu vou dizer? Para eu conhecer os processos. Não necessariamente para eu passar, mas para eu conhecer os processos para eu poder ajudar as pessoas. E eu estou vendo muita vaga tendo questionários de português, de matemática, às vezes até em inglês, assim, antes da seleção, não sei se você já viu isso, e às Sim. vezes são perguntas que não tem nada a ver com a vaga, assim. Eu sei lá, vou lá me cadastrar numa vaga
sei lá, de vendas. E aí, às vezes, tem uma prova que parece até uma prova de vestibular, assim, sabe? Umas perguntas, assim, bem aleatórias. E as pessoas estão ficando com medo dessas provas. Várias pessoas já vieram, assim, me falar que, meu Deus, parecia uma prova de vestibular, dificílima e tudo mais. Fui super mal, e aí a pessoa fica com medo que não vai seguir na vaga. Qual que é o impacto dessas perguntas introdutórias, dessas provas introdutórias que não tem muito relação com a vaga, mas que você tem que fazer para dar continuidade no processo? Na verdade, isso aí depende muito do cliente que solicita a abertura dessa vaga. Tá? Quando você vê assim provas, por exemplo, de matemática para uma vaga que não vai envolver, por exemplo, uma vaga de recepcionista, tá? Com uma prova de matemática. Teoricamente é uma coisa que não envolveria muito. Às vezes é o próprio cliente que pede esse parâmetro, tá? E aí entra também a questão do conhecimento do recrutador, do recrutador não, mas da pessoa que parametriza essa vaga junto ao cliente, de levantar a relevância ou não desses testes complementares para a vaga. Por outro lado, isso também traz uma forma de situar o candidato num todo, tá? De como ele lida justamente com o inesperado. Tá? Poxa, eu estou me candidatando para uma vaga de recepcionista, por que está me perguntando conhecimentos que não teriam muito a ver? Tá? Normalmente elas não são eliminatórias. Tem muita gente que já desiste, né? Exatamente. Tem muita gente que já desiste, às vezes aquela prova é só para ver se a pessoa vai ter tipo a resistência de fazer para ir até o final da seleção. Exatamente. Né? Normalmente esse tipo de teste, assim, ele não é eliminatório. Tá? Ele é totalmente de te pegar numa situação que você não esperava, que é o que acontece hoje em dia na maioria das posições de mercado de trabalho. Você lida com o inesperado o tempo todo. Tá? Então, uma das questões que elas fazem é justamente esse enfrentamento. Entendi. E o tal do vídeo? Todas as inscrições praticamente que tem online agora, aí no final você tem que mandar um vídeo, normalmente de 2 a 3 minutos. O que eu observo muito nesses vídeos? Eu já coloquei, me apliquei em algumas vagas para testar. Em algumas situações, o vídeo dizia assim, grave um vídeo falando sobre você, o que você quiser. Nesse vídeo nós queremos te conhecer. E eu já vi vídeos também, teve um que uma vez eu fiz, assim, que aí pedia para eu simular, dava uma situação de um case de feedback, que tinha acontecido um problema com o funcionário, tinha todo o case, e eu precisei fazer um feedback com aquele colaborador, e aí pedia para eu gravar um vídeo simulando o feedback. Eu, particularmente, não tenho muito problema em ligar a câmera e gravar. Então, hoje em dia, eu já superei essa fase, assim. Eu gravo. Mas eu sei que, às vezes, tem muita gente que porque superei, porque hoje em dia eu fico gravando aqui, tá tudo certo. Mas eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de olhar para a câmera, porque é até uma questão de autoimagem, né? De olhar para a câmera e gravar, tanto na situação 1, que a pessoa tem que falar dela, como na situação 2, que ela tem que simular um feedback, ou seja, qual situação com uma outra pessoa gravando sem ter a pessoa do lado, né? Qual que é o principal critério observado quando se grava um vídeo, às vezes, para separar, às vezes, a pessoa que pode ser muito boa, mas só não soube gravar um vídeo direito, sabe? Sabe, assim, qual que é o critério, assim, para dizer, poxa, às vezes a pessoa não gravou um vídeo tão bom, mas eu consigo entender que ela é boa também, ou naquele montante, assim, o que não pode faltar para ser um vídeo legal? É que, na verdade, assim, são várias características que você une num processo, né? Quando você chega na etapa de vídeo, você já fez a avaliação do currículo, você já tem algum teste comportamental ou algum teste de alguma skill específica que seja necessário. O vídeo, ele será provavelmente a tua última etapa antes da entrevista, tá? Então, ele não vai ser só ele a avaliação. O vídeo, ele traz para a gente informações da característica de comportamento, de como a pessoa se posiciona, tá? A linguagem corporal dessa pessoa vai falar muito,
Tá? A forma como ela vai contar a sua história, nesse momento, é um momento que a gente consegue interpretar sinais de expressão, se a história dela realmente está vindo de experiências verdadeiras, ou se a história dela está sendo uma persona que ela está construindo para aquele momento. Então, são pequenos detalhes que conseguem ser validados durante um processo de vídeo. Claro que a gente tem já uma bagagem de interpretar até onde a ansiedade e o nervosismo estão atrapalhando aquela apresentação, mas aí entra também de novo a questão do autoconhecimento. Porque quando você se conhece, você sabe quem você é muito mais fácil você abrir uma câmera e falar sobre você. Não é o vídeo que é difícil, o difícil é falar sobre você. Sim, eliminar os julgamentos e tudo mais, né? Quando a gente Exato. vai, e aí, mais uma vez, vem aquele time, assim, né? Até onde a pessoa fala que ela demonstra autoconfiança, né? E às vezes até onde a pessoa fala que ela demonstra ego, né? Exato. Então, a pessoa tem que estar muito correta, muito segura, né? Do que ela vai colocar também nesse momento. Mas Sim. tem algum case, assim, de algum vídeo, alguém que você já viu gravar, ou que você já assistiu, que você assistiu assim e pensou, nossa, esse vídeo aqui, fantástico. Já teve alguma Tem. situação assim? Tem. Eu vi um vídeo de apresentação de um candidato, que normalmente as pessoas, quando vão se apresentar num vídeo, elas começam, eu sou fulano de tal, eu tenho tantos anos de experiência, tal. Ele começou de uma forma absolutamente diferente, sabe? Ele começou, o meu nome é tal, e para falar de mim, a gente precisa falar de esportes. Porque nos esportes, eu gosto disso e disso e disso de esporte, onde eu desenvolvo a característica tal, tal e tal, sabe? Então ele começou a construir a personalidade. Exatamente, esse perfil de storytelling é muito interessante na apresentação de um vídeo. Porém, você precisa de novo conhecer a vaga para a qual você está se candidatando. Se você está se candidatando a uma posição formal numa empresa que tem um perfil mais formal, não adianta você querer fazer um vídeo descolado que não vai dar muito certo, né? Então sempre você tem que... Esse é o nosso próximo tópico, né? Exatamente, o entendimento de aonde você está indo, né? Mas foi extremamente interessante e a pessoa conseguiu a posição com muita facilidade. Legal. Essa questão do storytelling é muito legal. É uma coisa que a gente estuda, inclusive, se vai fazer palestra ou alguma apresentação, né? Que ao invés de você ficar falando sobre você cria um contexto e dentro daquele contexto você traz as suas habilidades, né? E Exato. assim, um vídeo desastroso. Teve algum assim que você assistiu e você pensou, meu Deus, preciso ajudar essa pessoa. Já vários, vários. O que seria um desastroso num vídeo de entrevista? Desastroso. Não focar na tua trajetória profissional. Tá? Começar a falar, eu sou a fulana de tal, eu tenho tantos filhos, eu nasci no lugar tal, eu gosto disso, mas não trazer as características profissionais, sabe? Deixar a parte profissional para o final. Isso jamais. Não que quando você vai fazer um vídeo de apresentação, você não possa, em algum momento, trazer as suas características pessoais, sabe? Tem muitas pessoas que temperam o seu vídeo de apresentação justamente com as suas características familiares, sabe? Eu sou fulana de tal, eu sou profissional nisso, nisso e nisso, sou mãe do fulano e do Beltrano. Claro, aí você inclui mas não enfocar extremamente nisso, tá? Uma história de apresentação desconexa, que você não tenha uma linha lógica. Eu já vi vídeos em que a pessoa começava falando da sua primeira experiência lá atrás, vinha para a última, daqui a pouco voltava lá atrás, não ter uma sequência lógica, engasgar, se perder. Engasgar, todo mundo engasga. Eu já engasguei aqui nessa live umas 2 vezes até agora, mas ela não pode ser uma constante. Seja humano, mas não dispersivo. Não olhar para a câmera com a qual você está falando, isso é uma coisa muito complicada. Eu já vi vídeo de apresentação onde a pessoa olhava para o lado o tempo inteiro. Então, Isso é um grande desafio.
Eu tô aqui Uhum. falando contigo, eu quero olhar para você, mas se eu ficar olhando para ti, meu olho fica para baixo. Aí eu tenho que ficar olhando para a câmera, porque daí quem tá me assistindo acha que eu tô falando com eles. Mas, né, então fica aquele negócio. Mas é o desafio, tem que sempre olhar. Na dúvida, olha para a câmera, né? Não, olhe pelo menos numa direção em frente, ao invés de se posicionar olhando para o lado. Né? Eu entendo que às vezes a Esse, pessoa está com algumas anotações que ela gostaria de consultar ali. Você pode eventualmente olhar para o lado para te lembrar de algo, mas procure olhar para frente, para quem está conversando com sim, você. sim. E vale lembrar, né, Janice, a gente tá falando aqui como se fosse super fácil chegar e fazer isso, né? Não, Tem algumas pessoas que, às vezes, na trajetória de carreira e tudo mais, desenvolveram algumas habilidades de comunicação com mais facilidades. Algumas pessoas têm mais facilidade com isso, gostam mais disso, inclusive se sentem super à vontade se tiver que gravar alguma coisa. E algumas outras pessoas não desenvolveram tanto essa habilidade. Vamos imaginar uma pessoa que às vezes trabalhou, já está há 10, 20, 30 anos no mercado, agora precisa se recolocar e aí chega lá numa etapa que tem que gravar um vídeo e aquela pessoa nunca precisou gravar um vídeo, olhar para uma câmera para ver uma entrevista de trabalho e agora a situação mudou, né? Então, sempre vale ressaltar que diante da dificuldade, busque ajuda, né? Ninguém sim, aprende nada sozinho, né? E hoje em dia a habilidade de comunicação, eu acho que ela é crucial assim em todas as vagas de trabalho. sim, Então, às vezes a pessoa realmente trava muito na comunicação, existem vários meios de buscar ajuda, né? Desde os gratuitos até os pagos. São claro, vários meios, depende de quanto cada um quer e pode investir, porque tem a questão do querer investir também. Às vezes a pessoa considera alto um investimento X, mas quão alto é ficar perdendo oportunidades por não fazer um investimento, né? Então cada pessoa tem que saber olhar para si e entender aonde que precisa melhorar. Isso é uma, por exemplo, assim, nossa, eu nunca estou me inscrevendo numa vaga de trabalho que chega no vídeo, eu travo e não gravo. Poxa, busca alguém para te orientar nesse processo para resolver isso logo, porque o vídeo já é uma realidade, né? Eu já, claro. conforme às vezes eu vou fazendo teste ali, eu já vi praticamente todas as empresas solicitarem. Tem uma pergunta, que é uma pergunta que me veio agora na cabeça, que é o seguinte: por que os recrutadores não dão devolutiva? O que se Hum, passa nas vagas, assim? Eu vejo muitas pessoas reclamarem disso, que elas se inscrevem, às vezes, inclusive, nesses processos seletivos que são complexos, às vezes você fica uma tarde inteira respondendo desafio, pergunta, gravando vídeo e tudo mais, aí você, poxa, desgastou uma energia enorme e postou. Tudo bem, às vezes, se não passar, né? Às vezes pode ser que, sim. beleza, fez um esforço, mas você não era o perfil da vaga, ok. Mas assim, simplesmente não receber resposta nenhuma. Se estava bom, se não estava, sabe? Por que que isso acontece tanto? Então, aí a gente tem duas situações, tá? Primeiro, a falta de posicionamento ético mesmo, tá? Quando você é um profissional de recrutamento, você tem obrigação de dar um retorno, não feedback, um retorno do andamento desse processo. Hoje, como a gente tem aí a atuação dos ATS, que são as inteligências artificiais, já existe como você parametrizar o sistema para cada etapa do processo ele ir posicionando esse candidato em como estão as coisas. Tá? Então, Sim, é sim uma obrigatoriedade de quem faz o processo dar um retorno. Ó, você passou para a próxima fase, ou muito obrigado por ter participado, fica para uma próxima oportunidade. O problema é que as pessoas esperam um feedback. Feedback em processo de recrutamento não é dado. Porque o processo não é feito para você, o processo é feito para a empresa. É diferente quando você tem uma assessoria de recolocação. Tá? Essa assessoria de recolocação, sim, tem que te dar um feedback. Olha, o processo não deu certo por tal motivo. Agora, quando é para a empresa, ela vai dar o recrutador vai dar o feedback para a empresa, não para o candidato. Tá? Para o candidato, ele tem a obrigatoriedade de dizer deu certo ou não deu certo.
Isso sim, é preciso dar esse encerramento, não deixar a pessoa naquela expectativa indefinida se há ou não uma possibilidade de continuar. Esse sim eu acho que é um posicionamento de falta de ética de quem trabalha com um momento tão delicado das pessoas como é esse momento de recolocação. Legal. Eu lembro na empresa que eu trabalhava, às vezes a gente fazia os processos seletivos e às vezes quando a gente lançava por plataformas, na época era assim, Cap, Indeed, assim, nossa, às vezes vinha 200, 300 currículos, assim. Então vinha muita gente, as pessoas simplesmente iam, acho que candidata a candidata em tudo que vinha na frente. Mas esses processos já que estão mais aperfeiçoados, assim, que você, poxa, você coloca um super esforço ali, né, para preencher a vaga, é realmente isso, assim, é bem ruim, né, quem simplesmente ignora a devolutiva das pessoas. Eu vejo muito assim no LinkedIn, às vezes tem aquele cadastro simplificado. Fato no cadastro simplificado, você só manda teu currículo mesmo, assim, ele entra lá e posta o currículo. Esses, muito difícil vir algum retorno, a não ser que seja de continuidade. Aí vem lá, o teu currículo foi aprovado, você segue na vaga. Mas de cancelamento, assim, eu já vi várias situações, assim, das pessoas que eu acompanho e nem não, só vinha a confirmação e depois nunca mais vem resposta nenhuma. Também que ali você consegue, né? Até se ali você consegue acompanhar se a vaga já foi encerrada ou não, né? Se você clica num determinado momento nessa vaga, ele te mostra ali, essa posição não está mais disponível, né? Então, você consegue ver que aquela vaga foi realmente finalizada. E no LinkedIn, essa candidatura simplificada, ela parece simplificada, parece que você está mandando só o currículo, mas não está, porque você está mandando toda a tua atuação dentro do LinkedIn, todo o teu posicionamento dentro da rede. Então, principalmente nas candidaturas por dentro do LinkedIn, é importantíssima a forma como você trabalha a rede, como você trabalha o teu network, como você se coloca com conteúdos, com posicionamentos. Boa. Ter um bom posicionamento no LinkedIn pode até ser uma pergunta meio boba, assim, para o momento, né? Porque já deveria ser um pouco óbvio, mas eu vejo que tem muita gente que não está no LinkedIn ainda. Mas, assim, ter um bom posicionamento no LinkedIn hoje é primordial. Sim. É a ferramenta mais estratégica que você tem hoje. Uhum. E o que é se posicionar bem no LinkedIn? Como? O que é, assim, se posicionar bem no LinkedIn? Por exemplo, eu me candidatei numa vaga, você é recrutadora e você foi lá querer conhecer um pouco mais sobre mim, né? Sobre a Ana e tal, para ver se vale a pena dar continuidade no meu processo. O que você busca encontrar no meu perfil? Primeiro, como você se relaciona com a tua rede, como você se posiciona com ela, de que forma você defende as tuas ideias de uma maneira inteligente e não violenta. A comunicação não violenta na rede é primordial. Ela desqualifica candidatos. Se você tiver uma postura agressiva na rede, pode ter certeza que você é desqualificado em qualquer processo. Inclusive, se tem alguém, quem está nos ouvindo aí, se nunca ouviu falar sobre comunicação não violenta, já fica aí uma sugestão, anotem para pesquisar sobre isso, porque dentro da comunicação assertiva, falar sobre comunicação não violenta é básico. Tem que, pelo menos, entender o conceito, as bases, tem que entender. Tem a questão do posicionamento ético também, né? Evitar a questão de assuntos polêmicos. Claro, você pode defender posições, mas não arrume brigas, isso é o básico. Não agredir, né? LinkedIn não é Facebook. Tá? E outra, muito cuidado se você tem uma postura no LinkedIn e outra no Facebook, porque as ferramentas são pesquisadas em conjunto. Não pense que eles pesquisam só LinkedIn, eles pesquisam também, principalmente porque sabem que há essa diferença entre o posicionamento num local e outro. Então, tomar um certo cuidado com isso e colocar coisas assim sobre a tua área, falar um pouco sobre o que você faz, quem é você, como você atua, situações que você já viveu. É bacana, é um espaço onde você pode contar
da sua história, do que você conhece, que está totalmente disponível para você ali. Legal. Até a Lari que comentou que ela tem LinkedIn, mas não é muito de postar e repostar muito, se faz diferença. Só para... Faz diferença, né? Só Faz. que eu sei que Não, tu entende bastante disso, mas só para complementar essa pergunta dela, eu queria saber se também faz diferença você escrever e você só repostar, porque eu vejo que às vezes eu escrevo até pouco no LinkedIn, às vezes que tem muita gente às vezes que reposta muita coisa. Às vezes repostar muito também não é uma quebra um pouco de identidade? A pessoa nunca não quer se expor, reposta só a publicação dos outros ou nada a ver? o legal é sempre você ter equilíbrio, tá, Ana? Se você está numa rede onde que é uma rede voltada para um perfil profissional, que você quer construir uma imagem, que você quer mostrar quem você é, você pode sim repostar. Eu compartilho coisas que eu considero relevantes, sabe? Tem muita gente que produz conteúdos maravilhosos lá dentro, que vale a pena ser divulgados e repostados, mas você tem que postar algo seu, colocar a sua identidade. Não precisa fazer o post de 1.300 caracteres, não precisa produzir um artigo, mas coloque o seu pensamento. Às vezes, 2, 3 linhas que você coloca na rede um insight interessante que levem as pessoas a interagir com você, tá? Que levem as pessoas a pararem para pensar sobre aquilo que você falou, uma experiência boa ou ruim que você traga para a rede para mostrar, olha, hoje aconteceu comigo tal fato e eu achei isso, isso e isso. Leva a tua rede a participar com você. Isso interfere diretamente no teu posicionamento quando a buscas pelo LinkedIn. Tá? Porque o que ele vai elencar? Como é que o algoritmo do LinkedIn vai elencar ali? A quantidade de interações que a pessoa tem dentro da rede, e interações envolve tudo, curtir, compartilhar, produzir conteúdo, fazer novas conexões, ela vai se elencar melhor ou pior dentro de uma busca de um recrutador. Então, é sim importante, faz uma diferença. Legal, muito bom. Muito bom, o LinkedIn até ele está criando ferramentas novas para gerar mais interação, né? Sim. E aí, claro que é justamente isso, o equilíbrio, né? Porque às vezes eu vejo isso assim, eu acho, eu também recompartilho bastante coisa. Eu teve uma época que eu publicava mais no LinkedIn, mas eu acho bem importante isso, assim, eu recompartilho coisas que eu concordo, porque a partir do momento que você recompartilha, você assina teu nome naquilo que está sendo dito também, né? Sim, Mas também expressar um pouco da sua opinião do seu dia a dia, porque daí dá aquele equilíbrio um pouquinho de você também coloca algo que mereça ser compartilhado, né? Ou que gere um engajamento, às vezes, para mostrar um pouco da sua voz também, né? exatamente. Não se Legal. preocupar tanto, isso é só uma coisa que eu acho bem importante, assim, não se preocupe tanto com a quantidade de pessoas que você vai atingir. Sempre você vai Uhum. ter algo para dizer que vai ser importante para alguém. Se vai ser uma pessoa ou se vai ser 2.000 pessoas, não se preocupe com isso. Se preocupe em dizer aquilo que você considera relevante, que você acha que pode ajudar alguém, que pode agregar para alguém. E os resultados, eles vêm por consequência. Show, muito bom. E, bom, né? A gente sabe, né, que o equilíbrio entre demissão e contratação ele tá um pouquinho desenfreado, né? Mas tem gente contratando. Na tua percepção, assim, de mercado, tem algumas respostas que são um pouquinho óbvias, assim, né? Do setor que mais está demitindo, né? Então, por exemplo, shopping, varejo, essas coisas estão demitindo muito. E a área da saúde, profissional de TI, tem vaga chovendo Tem. na área de desenvolvimento, mas eu nunca vi tanta publicação de vaga. Sempre tem bastante. Mas tem muito, porque, claro, vem crise, as pessoas querem automatizar processos, automatizar para diminuir contratações, ter um custo menor, mas com isso aumenta a contratação na área de TI. A gente sabe que o setor da saúde, supermercado e tal estão contratando. Você observa algum outro comportamento de algum mercado assim que vai demitir mais ainda nessas próximas semanas, meses, e mercados que vão aumentar a contratação? Você observa alguma outra
Eu acho que assim, a área comercial, a partir do início do declínio do isolamento social, a área comercial vai ter uma abertura muito grande. Tá? Eles vão precisar muito de pessoas nessa área. Tá? A área de marketing já é uma área que sinaliza que está em franco crescimento também. Tá? A área de TI a gente nem fala, né? TI eu acho que é a área no país em que tem vaga literalmente sobrando. O profissional de TI hoje pode. A Carrefour abriu agora um programa de treinamento de vaga de desenvolvimento por eles mesmos, para eles poderem ensinar, treinar e contratar quem se destacar. Sim. Então, bastante. Então ela está em franco crescimento. Agora sim, Ana, a questão das demissões, vai haver, esse momento de isolamento social, ele acelerou um processo que já vinha acontecendo há algum tempo, tá? Que é o processo que caminha para a extinção da vaga de trabalho nessa relação empresa-funcionário, tá? A gente caminha a passos largos para a extinção das vagas CLT. Isso vai acontecer com muito mais rapidez do que a gente imaginava. Então, mais do que nunca é importante você saber no que você é bom, no que você gosta de trabalhar, para se posicionar quando nesse momento de abertura de novo perfil de profissional, que é o que a gente chama de pejotização, né? Você já está preparado para atuar nessa área. E aí é importante você saber aonde, como e quando você quer atuar. Esse momento é o ideal para se preparar para isso. Exatamente. O Jefferson Ribeiro comentou ali que TI está bombando de vagas e vai crescer muito. Eu nunca vi, porque eu fico de olho bastante em vaga para ajudar o pessoal que trabalha comigo enfim, os meus clientes. E não, eu nunca vi tanta vaga. Eu nunca vi tanta vaga sendo postada. Vai bombar muito mais mesmo. E agora é aquele momento assim de. Não adianta querer achar que TI dá para ali fazer qualquer cursinho e já sai expert. Não, exige estudo mesmo. Só que a área de TI ela pode te recolocar em diversas funções. Tu pode aprender a programar no início e depois, quando você entra na empresa, se você é mais comunicador, gosta mais de liderança, você pode crescer e pegar um cargo de liderança, coordenação, às vezes dentro de um time de TI, e não necessariamente trabalhar na parte de programação por muitos anos. Tudo depende da busca do objetivo profissional. Mas estudar, eu lembro, eu dou aula de curso de tecnologia desde meus 15 anos. E eu lembro que eu queria sempre insistir com os meus alunos que eles tinham que entender de onde vinham as coisas, por que aquilo tudo era criado, porque mesmo que eles não fossem desenvolvedores, qualquer profissão que você tá, se você consegue entender o contexto da tecnologia, como as coisas funcionam, muda muito no perfil da pessoa. Mas, enfim, né? Alguns me ouviram, outros não, né? Como é que é? Se não, é sempre assim que funciona, né? Se não vai no amor, vai na dor, né? Os aprendizados. Verdade. Métodos ágeis, linguagem de métodos ágeis, métodos de gestão de projetos e tudo mais é extremamente relevante. Inclusive, assim. Me perguntou se o home office tem a continuar. Na minha concepção, sim, tá, Carol? Já tem várias empresas que já decretaram o home office até dezembro. Particularmente, se a empresa decretar home office até dezembro funcionar, não tem por que depois querer retomar tudo. Então, eu acho que o home office é uma realidade que não tem mais volta, na minha opinião. Eu já trabalho home office há muito tempo, há mais de 6 anos. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, então, quando eu tinha uma atividade que me exigia muita concentração, eu preferia ficar em casa do que para a empresa. E a gente tinha essa flexibilidade. Era muito mais o que eu entregava do que quantas horas eu trabalhava. Então, eu acho que vai ficar sim. É uma realidade que tem que se adaptar sim. Eu já vi que tem várias empresas também que elas estão fechando os espaços físicos porque elas viram que dá para trabalhar de casa. Então, para reduzir custos, até evitar demissões, elas estão optando por fechar os escritórios, disponibilizar recursos para as pessoas ficarem em casa e dar continuidade lá. Tem mercados, tem áreas que não tem como, se tudo home office, daí ok, né? Mas os setores que dá, na minha concepção, é um caminho que não vai ter tanta volta assim, né? Mas aí é aquela coisa, prever futuro pode pegar o mais especialista do mundo
que ninguém sabe se alguém vai, às vezes, previsões, não, é tudo opinião, é tudo opinião mesmo, né? Mas mesmo assim, Então, independente do home office continuar ou não, essa atenção ao conhecimento sobre tecnologias é muito importante. E como tem cursos gratuitos sendo disponibilizados, quem puder ir um pouco além, mesmo que assim, mesmo que você não vá querer disputar uma vaga de desenvolvedor, mas vá um pouco além, aprenda um pouquinho sobre as bases, como é que lógico, funciona. Com certeza isso é um diferencial. É até sempre um assim, diferencial. as pessoas às vezes não percebem que existem oportunidades dentro de um outro ramo de atuação que elas nem faziam ideia. A própria área de TI hoje, a gente tem muitas posições como a de Scrum Master, tá? E o Scrum Master não precisa entender de programação. Ele não precisa entender nada da parte técnica, ele precisa entender de trabalhar com pessoas, de ser um facilitador nos processos, tá? E é uma posição que está cheia de oportunidades. Então, de repente, você poderia estar atuando nessa área e nunca imaginou. Sim. Entender um pouco de tecnologia num contexto, nem que seja teórico, é importante para às vezes você entender os times, né? Para não dar tanto conflito de comunicação. Porque, por exemplo, assim, às vezes é uma pessoa que não entende nada, daí agora eu defendendo o pessoal da TI, né? Às vezes a pessoa não entende nada de programação e vai querer propor uma coisa para o time de desenvolvimento, dá um gap de comunicação, porque às vezes a pessoa não entende o trabalho que dá mexer naquilo tudo. Então, conhecer um pouco das bases facilita muito essa comunicação entre times de desenvolvimento e as outras pessoas da equipe, assim. Mas realmente não é a base não é a base, a principal expertise da área, né? Com certeza as soft skills de pessoas e habilidades comportamentais e comunicação são bem importantes. Muito obrigada, considero bem estratégico o impacto. Laura, deixa eu ver aqui que a Laura perguntou. Eu vi sobre Nova York, 1/3 de todos os impostos de lá que mantém a cidade vem apenas de impostos imobiliários. Mas a tendência de cerca de 70% dos prédios de empresas não voltarão, vão ficar home office. O impacto é grande, o que vocês acham? Então, querendo, aí essa já é uma pergunta bem, eu acho que num nível um pouco mais complexo, né? De se entender, de uma questão de entender mercado. Mas Mas, eu acho que quem tem imóveis de locação, daí também é a mesma coisa, só opinião mesmo, eu não entendo dessa área tanto, mas eu acho que vai sair perdendo nisso tudo, não, a porque as gente pessoas vai não ficam em ter. casa, vão economizar com locação, e às vezes pessoas que construíram grandes empreendimentos. Porque vamos pegar assim, ó, aqui em Santa Catarina, eu moro em Florianópolis, tem a CAT ali, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Tem várias salas que tem 5 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas trabalhando juntas. Sim, Querendo ou não, essas empresas, particularmente, não tem por que elas voltar para uma sala, dependendo da situação econômica, né? Se tiver que reduzir custo, vai ser ali. Então, eu acho que vai dar não, impacto e não tem você vai ter a diminuição, sim, de muitos espaços físicos, tá? De muitas sedes físicas de empresas. Você vai ter um aumento da utilização de espaços coworking, tá? Isso aí vai ser uma realidade clara, tá? Mas é importante a gente citar que tudo isso que a gente está dizendo aqui são suposições que a gente faz baseada no entendimento de mercado, né? Porque a gente está vendo assim muito guru do futuro aí e não é vindo mas sim, nada como certeza absoluta. com certeza, assim, na minha opinião, o que mais importa nesse momento é o que muita gente ignora, que é é autoconhecimento. Exato. Às vezes eu até gravo um vídeo, quer ignorar, quer rir, quer dizer que desenvolvimento pessoal é besteira, fale. Mas aí é você que vai sofrer, porque o mercado vai exigir isso e você não vai conseguir se posicionar. Então, assim, leia livro, pode assistir a videoaula da pessoa mais influente do mundo, ela vai dizer que a pessoa precisa se autoconhecer. E autoconhecimento a Sim, gente não constrói sozinho. A gente constrói sim com ajuda. Eu sou coach, sim. A Janice também trabalha com coach, trabalha com mentoria, eu também. E eu tenho mentor, a Janice também eu tem também. mentor, a gente também investe nisso,
porque eu seguro a mão de algumas pessoas aqui e preciso de alguém para segurar a minha mão do outro Exato. lado. A gente não aguenta sozinho. Então, essa corrente, ela é necessária, sim. Não vem, se ler um livro e assistir um vídeo, se despertasse para todo o autoconhecimento, me desculpa, mas estava todo mundo se conhecendo. E não é assim que funciona. Exige um pouquinho Verdade. mais, exige um pouquinho de aplicação. Janice, você acredita que são 8h50? Eu acho que tem um negócio que diz estado Nossa, de flow. Que é quando a verdade. gente se conecta e não vê a hora passar. Eu achei que A a gente nossa estivesse previsão falando era assim. meia hora, né? Uhum. Eu espero que quem esteja acompanhando também ache que só passou 15 minutos. Porque quando eu e a Janice a gente conversou, nossa, Janice, 30 minutos para não passar muito tempo. Agora eu olhei o relógio e falei, oi? Vamos lá. Ó, eu tinha mais pergunta aqui. Janice, vamos fazer tipo um bate-volta. Encontrar a empresa certa, principal dica. Encontrar a empresa certa é a principal dica, saber no que você quer realmente atuar. Se você souber no que você Exatamente, quer né? atuar e como atuar, você vai saber como procurar. E lá, entra no site da empresa e olha o que essa empresa faz. Olha se a empresa tem alguma ação, sabe? Porque às Sim, vezes a gente fala tanto de proposta e as pessoas imaginam um negócio astronômico. E às vezes não. A última empresa que eu trabalhava, eles tinham um sistema que atuava na área da saúde. Lá, e eu via que o que eu estava ajudava pesquisadores e tudo mais, eu fazia aquilo com propósito. Hoje meu propósito é outro, mas enquanto eu estava lá, eu tinha propósito com aquilo. Que eu me identificava com a sim. empresa, com a entrega da empresa. Então, ler sobre a empresa é muito importante. Indicação faz diferença? Indicação sempre faz diferença, independente de que tipo de indicação seja. Se é indicação no LinkedIn, aquelas indicações que você deixa no perfil da pessoa, se é enviar uma vaga e pedir para alguém de dentro da empresa validar o teu envio, todo tipo de indicação ela faz diferença, mas ela não é definitiva, tá? Ela vai Tá? ser uma estrelinha a mais no teu processo, mas não é ela que garante a tua contratação. Então, se eu quero trabalhar numa empresa X, eu tenho uma pessoa que me conhece lá enfim, faz sentido eu dar um toquezinho, mandar uma mensagem para essa pessoa, pedir para ela me indicar. Se ela conhece meu Sim, trabalho, vai fazer sim. diferença. Não precisa ficar com vergonha de fazer isso, não é feio. Não, não precisa ficar com vergonha, não, mas também entenda que a pessoa pode não querer te indicar. Ela pode não querer se envolver num processo, até por uma questão de que sempre dizem assim, se a tua indicação for boa, ninguém vai te agradecer. Se ela for ruim, vão brigar com você. Né? Mas sim, é muito válido. Vale a pena se cadastrar em plataformas pagas para encontrar vaga? Essa é polêmica. Eu sou contra o pagamento. Tá? Eu sou contra o Uhum. pagamento de plataformas de vaga. Se você quer Porque pagar por algo, exatamente. Sabe? Se você quer pagar por algo, pague por algo personalizado para você, ao invés de pagar para ser colocado num saco de gato, de ser colocado como todo mundo, entende? Não, mas é verdade, sabe? Eu sou totalmente contra. Você pode sim usar as plataformas de vaga, preencha o perfil completinho lá, se aplique, acompanhe, mas pagamento do site em si, eu desaconselho. Até porque o LinkedIn está lá entregando os materiais. E não sei se você já viu. Sabe que eu nunca parei para ver se é recente ou não. Mas o Facebook agora tem um campo empregos lá em destaque, né? Uhum, Dentro do Face. Lá tem bastante vaga bem fácil de achar. Esses dias eu sim. observei que dentro do Face tem todas as vagas publicadas gratuitamente. Quais são os principais locais para encontrar vagas? É o LinkedIn ou são outros meios? O LinkedIn tem muita coisa, tá? Inclusive vagas que são anunciadas somente dentro do LinkedIn, outras tantas que você encontra dentro dele, mas que te direcionam para sites externos, como o Indeed, por exemplo, tá? Então, esse tipo de vaga pública, assim, você vai encontrar ali, mas grande parte dos processos, eles não estão divulgados abertamente assim, tá? Você vai ter Uhum. um trabalho estratégico para conseguir chegar nessas posições que não estão tão visíveis. Isso é uma das coisas que a gente trata durante as mentorias também.
Legal. E aí, até falando, vamos lá, né? A pessoa tem é, dica de currículo, nem vou te perguntar, porque, gente, se alguém aqui está assistindo a gente e quer uma dica de currículo, digita lá na internet que tem um monte. Me acompanha lá no Você tem, LinkedIn que eu dou várias. vai lá, não, eu não, porque eu não publico sobre o currículo em si, mas a Janice tem dica lá. Mas assim, ler dica, eu vejo que as pessoas têm conteúdo gratuito na internet, são conteúdos bons, né? Mas eu até vi uma publicação esses dias, eu concordo com isso também. Não resolve, porque todo conteúdo gratuito ele é meio que um quebra-cabeça, né? Ele vai te Uhum, dando pedacinhos de informações, querendo ou não, para chegar em algum momento e comprar alguma coisa, né? E aí cada pessoa que tem negócio, ela vai ter as suas escalas de valores, né? Para ir recebendo entregas a mais. O que a gente está fazendo aqui é gratuito para quem está ouvindo, sim. né? Não é gratuito para a gente, mas é gratuito para quem está ouvindo, mas é também a nossa forma de contribuir, né? Com as pessoas, porque querendo ou não, quanto mais você entrega, né? Mais você também recebe, Recebe. inclusive isso é mais dica para todo mundo que está nos ouvindo. Sempre busque entregar mais em tudo que você faz. E entregar mais não tem nada a ver com os. Se diz alguém falou assim, daí você é explorado no meu trabalho. Não, não tem nada a ver com isso. Entregar mais é você realmente fazer um esforço além do que você é pago se você quer realmente crescer, né? Claro. Enfim, então a gente também faz isso. Mas a gente sabe que é muito importante quando as pessoas têm mentoria e quando as pessoas têm acompanhamento. Eu faço, você faz também. O que tu tem, o que você indica hoje para as pessoas, você vendo, né, a situação das pessoas em recolocação e quem se destaca? O que você indicaria em relação a esse processo? É importante ter mentoria, ter acompanhamento? Você reforça isso? Reforço, reforço sim. Eu acho até que a gente tem pessoas que estão Aqui, aqui. ó, meu pai, depois a Janice melhorou 1000%. Desculpa que atrapalhei, só fazer uma propaganda. Ah, não, a Dani é uma das minhas assessoradas, tá? A gente tem um encontro semanal, tá? Onde a gente trabalha justamente essa questão de autoconhecimento, de posicionamento de carreira, tá? Há muitas coisas que ela já descobriu a respeito dela e assim vai se desenvolvendo. Então eu recomendo totalmente esse perfil de trabalho, tá? Não construa só um currículo, não faça só o seu currículo. Ele é uma ferramenta. Você tem que construir todo um processo, tá? Seja ele individual ou em grupo, mas busque essa construção maior. Uhum. É porque se dica resolvesse, né? É o Eu saco de eu gato, sempre né? gente, o pessoal, eles dizem o que fazer, eles não dizem como fazer. A gente está aqui dizendo como fazer, né? Mas, assim, pegar o currículo lá, de me dar aqui esse currículo desde que eu vou ler esse negócio e vamos arrumar, vamos ser assertivo, porque isso demonstra Exato. que você se importa, sabe? Mesmo que, por exemplo, assim, uma vez tinha uma vaga de contratação, cara, para uma pessoa, era um técnico de campo, a pessoa não ia precisar digitar, não ia precisar formatar documento e nem nada. Mas se a pessoa traz um documento formatado, traz algo melhor, mesmo que ela pediu ajuda para alguém fazer, demonstra que ela se importou com aquilo, né? Que ela se importou em fazer uma entrega de qualidade. Então, essas entregas e buscar profissionais que conheçam, que já passaram por isso, que conhecem um pouco mais disso para auxiliar e apoiar, é muito importante. Janice, a live vai cair, tá? Eu já vou aproveitar para agradecer para todo mundo que está escutando a gente nesse momento. Não vi o horário passar e eu já vou Nem aproveitar para eu. emendar um pouco para a gente fazer mais uma live na próxima quinta-feira. O que, que você acha? Opa, estamos aí, sem dúvida. Vamos fazer mais uma live, porque agora a última etapa era justamente para a gente pedir para o pessoal mandar mais perguntas, né? Para a gente responder mais dúvidas específicas. E também para a gente trazer alguns focos assim de, ó, entra nesse site aqui que tem vaga, entra nesse site aqui que tem vaga, porque eu separei um monte de site aqui que tem vaga, né? Não vou dizer que sejam vagas, obviamente todo mundo tem que entrar para disputa, né? Mas a gente não vai conseguir passar isso agora e daqui a pouco vai encerrar. Ai, gente, tá todo mundo mandando aqui que foi muito bom. A gente fica muito feliz.
Então, quinta-feira a Então, gente volta a retomar o assunto, Ana. Quero todo isso, mundo de tá? volta na quinta. Gratidão, Janice, pelo teu tempo. Eu e a Janice, a gente se conheceu pela internet, a gente nunca se viu pessoalmente, mas a gente se conectou e a gente está aqui entregando o nosso melhor. E bora quinta-feira mais uma live. Espero todos vocês aí com a gente. Gratidão. Até lá. Tchau, tchau.